Mas por que eu estou puxando esse assunto? Porque se você perguntar para qualquer um daqueles, ou se perguntar para qualquer um de nós, e falar assim: você acha que você está pregando a Cristo? Ou melhor falando, que é o tema de hoje, você é um discípulo de Jesus? Provavelmente, ou com muita certeza, todo mundo vai dizer: sou um discípulo de Jesus. Mas como é que podem tantos discípulos de Jesus diferirem tanto, né? Aí eu não estou fazendo aqui uma pergunta retórica, não estou já dando a resposta, não. Estou fazendo uma pergunta para a gente começar a pensar junto, e a gente vai pensar junto hoje. E o texto base para nós hoje é Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. O versículo chave dessa passagem é o versículo 26, mas eu estou pegando desde o 19 para a gente poder notar exatamente o que eu quero fazer com a mensagem, e a gente vai ter outros textos para nos apoiar nessa meditação de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 11, verso 19. Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão viajaram até a Fenícia, Chipre, presta atenção nessa cidade, Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só a judeus. E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Então as notícias acerca destas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé, que ele deveria ir a Antioquia, o qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que, com propósito de coração, eles permanecessem no Senhor, porque ele era um bom homem e cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo, mais conhecido como Paulo, né? E tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Por que eu comecei desde o versículo 19? Porque se vocês notarem, do versículo 19 até o versículo 25, não menciona que os discípulos haviam sido chamados de cristãos. E o que é cristãos? Cristãos quer dizer pequenos cristos, né? Mini Jesus. A gente estava conversando com as crianças hoje de manhã, a gente tem muito isso, né? Tem os filhos, às vezes parece fisicamente, às vezes parece no jeito, aí às vezes a gente até brinca, é mini fulano, mini ciclano, né? Então foi exatamente isso que as pessoas de Antioquia viram. Mas presta atenção, antes disso já haviam pregado lá, e não só pregaram, diz que uma multidão, um grande número se converteu, e mais, diz que a presença do Senhor era com eles. Só que engraçado, somente quando Barnabé e Paulo chegaram naquele lugar, é que eles eles olharam e falaram: estou vendo pequenos cristos. O texto não está dizendo isso, aí é uma inferência minha. Eu acredito que eles viram nesses dois homens a prática do que muita gente já tinha pregado para ele, porque graças a Deus é possível eu pregar Jesus para uma pessoa, aquela pessoa se converter, e nem necessariamente eu ser cristão de verdade. A gente vai ver isso, antes de você se escandalizar, a gente vai ver Jesus falando isso hoje. Mas é possível isso, é possível. Só que esse texto ele me chama a atenção nisso. Então, quando a gente vem para a palavra discípulo, o que o nosso dicionário ele fala? O que é um discípulo? Discípulo é quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, um aluno. Quem segue as ideias ou imita os exemplos de outros. Aqui a gente já trata da palavra discípulo. E aí a gente, em 4 pontos aqui agora, vocês vão andar junto comigo e a gente vai fazer as perguntas. Eu costumo muito, em várias coisas na minha vida, quando eu vou conversar,
em vez de derramar um monte de argumento em cima da pessoa, eu prefiro fazer perguntas e trazer essa pessoa para raciocinar junto comigo. Por quê? Pode ser que eu convença ela, ou pode ser que eu não convença. Mas uma coisa básica é que ambos vamos estar tendo uma conversa de verdade. Então vamos lá, olha só o primeiro ponto para vocês pensarem junto comigo. Para ser discípulo de alguém, você precisa seguir ou viver conforme os ensinamentos de quem você diz ser discípulo, do seu mestre. Alguém discorda de mim até agora nesse ponto? E aí eu sempre dou aquele exemplo clássico. Você vai falar, pô, Tiago, todo sermão vai ser o mesmo exemplo? Vai. Quanto mais velho, mais a gente conta a mesma piada. Se o camarada usa a camisa do Vasco, você vai ter os resultados do que aquele teu mestre, ele promete para você. Você vai ter. Você vai ter. Você pegar aí um nutricionista da internet, o cara prometer para você que vai emagrecer se você fizer aquilo ali, tal, cara, ele vai te entregar aquilo ali se você fizer exatamente o que ele está falando. Um psicólogo, um engenheiro, um médico, um marceneiro, qualquer um. E 4, você será reconhecido, tudo aqui eu estou dizendo se você responder sim, tá? Para cada um. E o último, você será reconhecido por todos como discípulo desse mestre. Por que eu botei, até para eu poder enfatizar todos, eu botei em caixa alta aqui o meu esboço? Todos. Por quê? Se todo mundo, se a igreja inteira me reconhece como discípulo de alguém, mas lá em casa todo mundo diz, discípulo desse aí, ele não é. Eu sou reconhecido por todos? Não. Se eu sou reconhecido na igreja, no trabalho, no futebol, em casa, por todo mundo, mas a Bíblia chama lá em Hebreus de multidão de testemunhas. Multidão de testemunhas são os anjos dos demônios. Se esses sabem o que eu faço, eu sou reconhecido por todos? Não. Então, é por todos. Mas vamos lá, como é que isso acontece na prática? Os discípulos, como é que é os discípulos de Jesus na prática? E aqui a gente vai começar a ler. Aqui vai começar a ficar longo. Aperta teu cinto aí, dá uma respirada, se belisca e vamos embora. São duas maneiras que acontece na prática esse discipulado ou esse caminho dos discípulos de Deus. Números, capítulo 11. Eu não vou ler todo não, vou pular algumas partes para não ficar tão longo. Números, capítulo 11. E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. O primeiro ponto é, na prática, os discípulos de Jesus não ouvem o que Jesus fala, ou o que Deus fala. Será, Tiago? Vamos ver aqui. Números, capítulo 11, versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos trouxe essa terra para cairmos pela espada, e para que nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? O que está acontecendo aqui? No capítulo 10, o que aconteceu foi que Moisés mandou o seu povo, ou seja, os discípulos, certo, de Deus, o povo de Deus, para que fosse espionar a terra, que eles tinham chegado, depois de tanta luta, eles tinham chegado na borda, à beira de Canaã, e mandou 12, mandou um líder de cada tribo para olhar essa terra. E quando eles voltaram e deram o relato, encurtando, desses 12, 10 disseram: aquela terra é horrível, todo mundo lá é gigante, as cidades são fortificadas. E aí, capítulo 11 começa dessa forma, começa o povo murmurando, começa o povo dizendo: não é possível, era melhor ter morrido lá. E isso acontece muitas vezes na nossa vida hoje em dia. O pastor Anderson mesmo compartilhou um irmão nosso, conhecido nosso, que ele disse que ele não se joga, ele não se entrega de verdade por Cristo, porque toda vez que ele faz isso, as lutas começam. Não é verdade? E é isso mesmo. E é isso mesmo.
Então aqui eles falaram, melhor ter morrido no deserto. Só que sabe de quem eles estão falando aqui? Eles estão falando de uma série de pessoas que morreram no deserto da pior maneira possível. Foram pessoas que se rebelaram contra Deus e Deus fulminou elas de várias maneiras. Seja picado por serpente, seja fulminado com fogo, seja abrindo a terra e engolindo. Eles estavam falando que preferiam aquilo do que ter que lutar com aqueles gigantes. Esse é o contexto. É desse deserto que eles estão falando que preferiam. Parece ou não parece com alguns discípulos de Jesus que a gente conhece? Não aqui, lógico. Nas outras igrejas por aí. Aqui não tem discípulo assim não. E eles disseram uns aos outros, façamos um capitão e voltemos ao Egito. E então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E aí os dois que voltaram, que foram fiéis, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: a terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos dará uma terra que emana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor e não temais o povo da terra, porque eles são pão para nós. São pão. A sua defesa se retirou deles e o Senhor está conosco, não os temais. Nos filmes, quando alguém faz um clamor assim, né? O pastor também lembrou um filme que eu gosto muito, Coração Valente, né? Quando o William Wallace fala daquele jeito. Independência Day também tem um clamor desse. 300 de Esparta. Legal que no filme o povo sempre mas na vida real não é assim não. Olha o que o povo faz. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Na verdade é assim. Quando não tem roteiro, quando você não combinou com os coadjuvantes, na verdade acontece assim. E a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação diante de todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim? E aí eu vou começar a resumir. Quem quiser ler o capítulo 11 inteiro. Deus está irado aqui. Deus diz que vai ferir com pestilência e vai rejeitar todos eles, vai usar Moisés e os fiéis, que foram fiéis, e vai fazer uma nação muito mais poderosa. Só que o coração de Moisés era um coração que ele era uma sombra, né? Não passava de uma sombra, mas era uma sombra do que seria o nosso intercessor. E o que Moisés faz aqui é exatamente o que Jesus faz por nós, discípulos dele, quando nós fazemos isso. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios o ouvirão, porque com tua força tiraste esse povo do meio deles. E dirão aos moradores dessa terra, porque ouviram que tu, o Senhor, está no meio deste povo, e que tu, o Senhor, é visto face a face, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vais à frente deles, de dia uma coluna de nuvem, e de noite uma coluna de fogo. E se matar todo este povo, como a um só homem, então as nações ouvirão a tua fama e falarão, porque o Senhor não pôde introduzir este povo na terra que lhe havia jurado. Moisés está fazendo aqui, tentando negociar com Deus, tentando convencer Deus a não fulminar esse povo. E agora suplico-te, que a força do meu Senhor se engrandeça conforme falaste. E aí ele apela para Deus. O Senhor é longânimo, de grande misericórdia, perdoa a iniquidade, transgressão, perdoa, suplico. E o Senhor disse: conforme tua palavra lhe perdoei. Mas tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá. E aqui ele dá aquele famoso decreto, que é o que? De 20 anos para cima, nenhum desses murmuradores vão entrar na terra prometida. Ele decreta nesse dia: beleza, não vou fulminar o povo inteiro, mas de 20 anos para cima, ninguém vai entrar. E de 20 anos para baixo, vão passar um perrengue no deserto. Mas o meu servo Caleb, porque com ele havia outro espírito e me seguiu plenamente, a ele levarei a terra que entrou, e a sua semente possuirá. E aí ele está indignado. E aí eu vou pular, porque é só ler. Os cadáveres deles vão ficar pela terra, e aqui vai ser aquela desgraça. E aí quando a congregação ouve isso, ela responde do seguinte jeito:
E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo lamentou muito. O povo se deu conta da dureza do coração, da incredulidade dele. E levantaram-se pela manhã bem cedo e subiram ao topo do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. E aí chega o ponto do que eu estou falando, o que são os discípulos de Jesus na prática. Deus mandou ir, não vou. Deus mandou não ir, agora eu vou. É assim, o dia a dia é assim. O dia a dia é assim. E aí Moisés fala para eles: por que transgredis a ordem do Senhor? Porém não prosperará. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas, os cananeus estão ali diante de vós. Caireis pela espada, porque como vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. E aí vem a questão. Eles estão prontos e eles vão fazer a mesma coisa que eles iriam fazer um dia antes. A mesma coisa. Eles vão subir do mesmo jeito, os inimigos são do mesmo jeito, as armas deles são do mesmo jeito. Qual é a grande diferença que tem do dia para o outro? Qual a grande diferença que tem do dia para o outro? Deus não está no negócio. Porque não é você que determina o que o teu mestre faz. Tu é discípulo, gafanhoto. Não dá para ser igual Daniel San, toda hora ficava questionando o Sr. Miyagi: para que eu vou ficar limpando essa janela o tempo inteiro? Para que ficar encerando esse carro o tempo inteiro? Quando você acaba de nascer na fé, tudo bem, cara, mas depois de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos, até quando a gente não vai aprender a parar de questionar o mestre? A parar. Mas sabe o que acontece? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: quem milita, o soldado, o soldado que milita, ele não se embaraça com os negócios desse mundo, porque ele quer agradar aquele que o chamou para a guerra. Esse é o grande problema nosso. Nós somos chamados para uma guerra, nós somos soldados, mas a gente está o tempo inteiro, e olha que interessante a palavra, se embaraçando. Tem algumas versões que elas falam assim, tratando de negócio. Pô, tratando de negócio parece uma coisa até legal, assim, organizada. Não. Na versão da King James, que é o do original, é se embaraçando. O que é? Se tropicando mesmo, fazendo lambança, querendo resolver os negócios e só se embaralhando. Ouviram a voz de Deus, mas tem um segundo risco, que é quando você ouve a voz de Deus e você ainda assim faz do teu jeito. Números capítulo 20, versículo 2: e não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, dizendo: quisera Deus que tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. Esse aqui já são os filhos daqueles que tinham falado daquilo no versículo 11. Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs. Eu não lembro, quando eu leio lá do Egito, que eles ficavam desfrutando. Eu só lembro que eles amassavam palha e faziam tijolo. Eu não sei aonde que era essa Disneylandia aqui lá não, mas enfim, na cabeça deles tinha. E aí o Senhor falou a Moisés, e aí veio o ponto: toma a vara, reúne a congregação, presta bem atenção no que Deus falou para Moisés. Ele deu uma orientação, o mestre deu uma orientação para o seu discípulo: e tu e Arão, teu irmão, falai a rocha, grava essa palavra, falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água, e tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Até aí ok, a Bíblia diz que foi conforme tinha ordenado. Agora vamos ver se ele continua. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar água desta rocha para vós? E Moisés levantou a sua mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes, e saíram águas abundantemente,
e a congregação bebeu, e também os seus animais. Percebeu a diferença? Deus falou para Moisés: fala com a rocha e dá água a ele, para que o nome de Deus fosse glorificado. Ele glorificou o próprio nome, porque ele diz: teremos, ele está falando dele e Arão, de dar água para vocês. Em vez de falar com a rocha, ele feriu a rocha, ele deu um chilique, que ele não bateu só uma vez, ele bateu 2 vezes na rocha. E a água saiu? Saiu. Isso acontece muitas vezes com a gente, principalmente quando a gente se dispõe a servir a Deus. Mas como eu falei, graças a Deus, lembra que eu falei lá no início, é capaz de você pregar sobre Jesus, mesmo você não tendo uma vida de santidade, e alguém ser curado, alguém ser salvo, alguém ser convertido pela tua palavra. Aqui o povo bebeu água que eles tanto precisavam, mas sabe o que aconteceu com Moisés e com Arão? Não entraram na terra prometida, por causa desse dia. Na sequência, Arão já morre. Ele já fala assim, ó: Arão, sobe no Monte Hor, sobe com Eleazar, que é o filho dele, você já vai morrer, vai ser recolhido. Eleazar já pega a tua roupa, bota aí que agora você é o sacerdote. E Moisés lá na frente, Deus fala para ele: sobe no monte e olha Canaã, tá vendo? Você não vai entrar lá. Josué, o teu discípulo vai levar ele. Josué, o teu discípulo vai levar ele, você não vai, por causa desse dia. Eu estou falando isso para vocês, cara, o Espírito Santo ele é fantástico, porque esse texto eu já tinha lido lá atrás. Esse texto ele sempre me incomodou, porque, vou ser sincero, eu sempre achei meio injusto da parte de Deus fazer isso com Moisés. Pô, todo mundo tem seu dia de chilique, todo mundo tem direito a dar o seu chilique. Pô, Moisés fez tanto, olha só no capítulo 11, Moisés foi lá e intercedeu por esse povo. Ele podia ter falado que se ferre todo mundo. Deus falou que ia manter a geração, ia fazer uma nação a partir dele. Mas ele foi lá e várias vezes ele foi lá e intercedeu. No dia que de repente ele acordou meio de mau humor, vai que um dos filhos dele lá não deu uma incomodação para ele de manhã, ou a mulher dele. Naquele dia ele não estava muito bem, ele deu um chilique de manhã, e agora ele não vai mais. Por quê? Porque é muito sério. É muito sério, principalmente quando a gente fala que é discípulo, quando a gente fala que é servo, quando a gente fala que Deus nos enviou. É muito sério quando você fala isso, quando você anuncia isso. E aí chega o ponto: pô, Tiago, tá, beleza, só deu uma notícia, e agora, como é que a gente faz com isso? Como que eu tenho certeza que o ensinamento é do meu mestre? Porque essa é a questão do que eu tenho falado para vocês. Se a gente for, como eu falei lá no início, se a gente for pelos canais do YouTube, a gente está frito, pessoal, porque cada um diz uma coisa, cada um pensa uma coisa, cada um fala uma coisa. Provavelmente, se vocês forem só no que eu falo, vocês estão fritos também, porque daqui a pouco vocês vão conversar com outra pessoa que tenha mais conhecimento do que eu, tenha uma vida de mais santidade, tenha mais conhecimento teológico, e pode ser que ela fale outra coisa, e aí vocês vão ficar assim, de um lado para o outro. Por quê? Porque enquanto o teu mestre não for Deus, você vai continuar sendo balançado por qualquer vento de doutrina. Você vai continuar sendo balançado por qualquer vento de doutrina, e esse é o problema. É por isso que quando a gente chega num local como esse, ou como qualquer outro, como na rua, ou como na nossa própria casa, a gente sente esse peso espiritual de corações amargurados, corações irados, corações com raiva. Aí você pergunta, se você for perguntar assim, de maneira muito prática: pô, mas alguém morreu? Bem seco assim, bem sensível. Alguém morreu hoje na tua família? Não. Você está doente? Não. Teus filhos estão? Não. Não sei, não, é tudo não. Você está com fome? Você passou fome hoje? Não. Você está sem roupa hoje? Não. Mas o que foi? Tudo aqui, ó. O problema está todo aqui, no coração. Por quê? Porque não permite que esse coração seja ensinado pelo mestre. E a gente vai ver como é perigoso ser guiado pelo próprio coração. Então assim, ó, a primeira maneira, a mais infalível de você ter certeza
que você é discípulo de Jesus, não tem erro, cara. Você não vai passar problema com falsa doutrina. Sabe qual é? A única e infalível certeza é a palavra de Deus. Poderia encerrar por aqui, mas vamos pensar um pouco melhor sobre ela. A única, infalível, é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela não muda. Ela não muda de acordo com o meu gosto. Ela não muda de acordo com o meu desejo. Ela não muda de acordo com o meu humor. Ela não muda para você e ela vai mudar quando for para você. Não, ela não muda. Ela é imutável, ela é infalível. Então, diante de um mundo onde tudo pode acabar, tudo pode perecer, tudo pode ser arrancado de você, a tua única certeza é a palavra de Deus. É o único lugar, se você se debruçar sobre ela, se você realmente quiser ser discípulo, se você não quiser ser um vascaíno dizendo que é flamenguista, se você realmente quiser ser um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus, é aqui. Seja recebida por nós, ou seja, sendo você buscando, ou seja, dada por outros. Porque quando a gente vai ler lá em Coríntios, 1 Coríntios, Paulo, ele orienta a igreja, ele já é uma igreja, a igreja de Coríntios é uma igreja, tem um povo, tem oficiais, muito parecido com o que a gente está aqui. Ele orienta a igreja que quando alguém profetizasse, o profetizar é a mesma coisa que o pregar, tá? A gente pensa às vezes que profecia é só revelação. Não, profetizar vem de professar, que vem de professor, que vem de ensinar. Então ele falava assim, ó, quando alguém profetizar, os outros se calam, porque ele estava falando naquele momento entre poderia a palavra de Deus vir para um se levantava, profetizava, ele terminava, o outro profetizava, ele estava dando orientações para poder colocar uma ordem na igreja de Coríntios. Mas ele fala o seguinte: os outros julguem. Vai lá em 1 Coríntios, não vou lembrar o capítulo agora de cabeça, mas está lá, os outros julguem. Como que você vai julgar uma profecia? Como que você vai julgar esse sermão que eu estou te pregando? Somente com a palavra de Deus. Então seja você buscando diretamente a voz de Deus, seja alguém te dando uma mensagem, como que você vai ter certeza que você está seguindo o teu mestre? A palavra de Deus. E olha só, isso é tão forte que Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, ele fala assim, ó: admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, olha só, nós ou um anjo do céu vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. E ele repete: como já vou-lo dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos outro evangelho além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. O próprio Paulo, que entregou a palavra para eles, ele falou: se eu pregar outra coisa diferente da palavra, que eu seja anátema, que eu seja amaldiçoado. Você só vai se proteger de um amaldiçoado te trazer uma palavra de maldição se você conhecer a palavra de Deus. Senão você ainda vai levantar a mão e vai dizer: eu recebo. Você é um incauto, um tolo, e não vai ser inocente. Ninguém vai ser tido por inocente, porque você tem a palavra de Deus para você. Só que tem uma outra maneira também. Quando essa palavra nos é transmitida, e infelizmente ao longo da história tem acontecido isso, quando ela é blasfemada. Aqui merecia ler esse capítulo inteiro. Eu vou ler, eu marquei algumas partes, mas esse capítulo merecia ser lido inteiro. Jeremias 23. Porque a terra está repleta de adúlteros, pois por causa de juramentos a terra geme. Os lugares agradáveis do deserto estão secos, e o seu percurso é o mal, e a sua força não é correta. Pois tanto o profeta quanto o sacerdote são profanos. Sim, em minha casa encontrei a sua perversidade, diz o Senhor. Eu vou pular alguns versículos.
E eu vi a loucura nos profetas de Samaria. Eles profetizaram da parte de Baal e fizeram o meu povo errar. Eu também vi nos profetas de Jerusalém uma coisa horrível. Eles cometem adultério e andam em mentiras. Eles também fortalecem as mãos dos malfeitores, para que ninguém se arrependa das suas perversidades. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que eu os alimentarei com absinto e os farei beber água de fel. Pulando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não escutei as palavras dos profetas que profetizam para vós. Eles vos farão vãos. Eles falam da visão do seu próprio coração e não proveniente da boca do Senhor. A boca do Senhor. Eles ainda dizem para aqueles que me desprezam: o Senhor disse, vós tereis paz. E eles dizem para cada um que anda após a imaginação do seu próprio coração: nenhum mal virá sobre vós. Porquanto, quem esteve no conselho do Senhor percebeu e ouviu a sua palavra. Quem deu atenção à sua palavra e a ouviu? Eis que um furacão do Senhor surgiu em fúria, um furacão desolador que cairá dolorosamente sobre a cabeça do perverso. E ele diz assim: nos últimos dias vós ponderareis a respeito disto perfeitamente. Olha só, eu não enviei estes profetas, contudo eles foram correndo. Eu não lhes falei, contudo eles profetizaram. Porém, se eles tivessem meu conselho, tivessem feito o meu povo ouvir as minhas palavras, então eles os desviariam do seu mau caminho e do mal feito e dos maus de seus feitos. Eu ouvi o que os profetas disseram, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: eu sonhei, eu sonhei. Até quando isto estará no coração dos profetas que profetizam mentiras? Sim, eles são profetas do engano, do seu próprio coração. Ao profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, deixe-o falar a minha palavra fielmente. O que tem a palha com trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? É a mesma história do joio e do trigo. Deixa o joio crescer junto com o trigo. Quem é que vai peneirar aquilo? É o fogo do Senhor. Então o fogo do Senhor é o que vai separar o que eu estou te falando, se é a palavra do Senhor ou se é uma mentira do meu próprio coração. É a tua defesa. E quando nós ouvimos diretamente no coração, quem aqui nunca, eu já falei isso, eu escrevi isso, tem um dia desse, deve ter 2 dias que eu escrevi para uma pessoa, falei: eu não senti no coração de te falar isso. Mesmo quando você sente no teu coração, o que a palavra de Deus sugere é que você tenha calma e veja se o que você sentiu no teu coração está de acordo com a palavra dele. Porque ele nunca vai dar uma revelação, ele nunca vai profetizar algo diferente da palavra dele. Paulo acabou de falar em Gálatas 1. Nunca outro evangelho, não existe outro evangelho. Como alguns pastores aí falam: o evangelho precisa ser modernizado, formado. Não existe, anátema. Amaldiçoados são esses homens que pregam isso. Que Deus tenha misericórdia da vida deles, que eles se arrependam antes do fim. Por que então? Lembra que eu falei do coração? E foi o peso que eu senti quando eu entrei aqui. Muita gente amargurada com o seu próprio coração. Mas por quê? Porque deixa a tua vida ser guiada pelo teu coração. Ué, Tiago, quer dizer então que não é para mim ser sensível? Não é para mim ser uma pessoa emotiva? Vamos ver aqui o que Jeremias também diz: o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? E aí, será que dá para confiar nisso aí? É enganoso acima de todas as coisas. Todas, ele não diz algumas, ele diz todas as coisas. Por quê? Porque o nosso coração, ele é vão. Ele é um coração de um ser caído. Ele é um coração que agora ama e amanhã odeia. Quantas pessoas a gente não falou: eu te amo num dia, eu te odeio no outro, e te amo no outro de novo? Eu ia falar que as mulheres em TPM acontecem mais, mas é mentira, os homens também fazem isso.
Então como que você vai ser seguido por uma situação dessa? Como? Qual é a certeza que você tem então? Se eu não posso acreditar em tudo que falo, não posso acreditar tudo que vem do meu coração, eu vou repetir: a tua certeza é a palavra de Deus. Caramba, Tiago, que chato, toda vez tu fala a mesma coisa. Toda vez eu vou te falar a mesma coisa. Toda vez, porque é a maneira que eu entendo que a gente não estou falando que ninguém aqui é meu filho em nada, estou dizendo que é a mesma coisa quando a gente ama alguém. Eu amo minhas filhas, eu não quero que elas cresçam dependentes de mim o resto da vida. Eu quero ensinar elas a serem independentes. Eu amo a dependência que elas têm agora. Faz a gente se sentir super-herói, não é? O pastor antes contou aquele dia. Faz a gente se sentir grande. Cara, é um sentimento bom pra caramba. É muito bom. Quando elas pedem assim, barata, tu vai lá e pisa, parece o Hulk esmagando ali o Thanos. Uma baratinha, bum, é o herói. Mas, se você ama, você não permite que alguém cresça aleijado sentimentalmente. Você ensina para ela como deve andar. O Provérbios diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer ela não vai se desviar. Então eu sempre vou incitar a independência espiritual. Como assim? Eu ser um rebelde, lobo solitário? Não, independência da tua mente e do teu coração. Só faz sentido a gente andar juntos se a gente estiver consciente do que a gente está fazendo. Não pode ser por falta de conhecimento, ou por manipulação, ou por medo. Nenhum desses. Sabe por quê? Sabe por que isso não dá certo? Porque conforme a gente viu lá em 2 Timóteo, a gente está numa guerra. E quando o bicho pega, ninguém que está junto por esses 3 sentimentos fica na hora da batalha. Vai correr todo mundo.